Agora a gente vai falar de biogás. A produção no Brasil tem um potencial de crescimento de 3.000% nos próximos 10 anos, de acordo com dados da Abiogás. Especialistas afirmam que é possível até nos tornarmos o maior produtor mundial de biogás com a participação do segmento agronacional. Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso entrevistado de agora, ao vivo, Bruno Pascon, diretor executivo do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu que agradeço a sua presença. Bruno, situa para a gente, então, como está atualmente a nossa produção de biogás e como a gente pode evoluir, né? Perfeito. Hoje a produção de biogás são 2 milhões e 35 metros cúbicos dia, de um potencial de 120 milhões de metros cúbicos dia. Só para ter uma ideia, esse potencial equivale a 4 vezes o que o Brasil consegue importar de gás da Bolívia e 2,5 vezes a capacidade de produção doméstica de gás do Brasil atualmente. Então, é um potencial enorme. Desse potencial, 95% está localizado exatamente no agronegócio. E como a gente pode ampliar, então? Eu até te pergunto assim, o que a gente tem de regras, de leis, né, de medidas que incentivam a produção e o uso do biometano, biocombustível, a partir do biogás? O Brasil é signatário, né, do Acordo de Paris, e agora na COP26 a gente lançou o programa Metano Zero, que ele pretende reduzir as emissões de metano em até 30%, até o ano de 2030. E as principais emissões de metano estão exatamente no agronegócio e nos lixões que a gente tem no Brasil. Então, dentro das políticas públicas, essa medida de incentivo ao uso do biometano é exatamente para a gente não jogar esse metano na atmosfera, que é um gás de efeito estufa. Então, o melhor uso para ele é exatamente via a produção do biogás, que já acontece hoje. 71% da produção de biogás do Brasil é dos aterros, né? O que a gente chama de waste to energy, mas o agronegócio tem uma parcela para contribuir enorme, porque a gente está falando de todos os setores do agronegócio onde o Brasil tem liderança, tanto de produção quanto de exportação mundial. Eu estou falando do açúcar e álcool, eu estou falando de café, suco de laranja, carnes, bovinos, suínos, ou seja, é a potência do agronegócio que é capaz de utilizar o biogás tanto para atender a demanda interna de energia elétrica, né, se tornando autossuficiente na demanda da fazenda, quanto para produzir o biometano e reduzir a dependência do diesel, né? O Brasil era muito dependente do diesel, e se eu passar a utilizar o biometano como biocombustível, eu reduzo as emissões em até 95%, então eu contribuo com essa política, né, do programa de metano zero, e além disso ainda tem uma economia de mais de 50% no gasto de combustível no agro. Hoje o diesel está em média R$ 6,90 no Brasil. As soluções de biometano estão entre R$ 3,30, R$ 3,50 o litro, metade. Então isso traz, além do benefício econômico, um benefício ambiental para a produção agrícola. E a gente tem acompanhado aí o drama, né, de quem precisa utilizar o diesel, que atingiu valores recordes aí, então seria mais uma saída. Agora, a gente está estimando aí, né, esse crescimento até 2030. Enquanto a gente poderia aumentar as receitas até lá? Então, tem uma expectativa da parte do Ministério da Economia de aumentar em até 100 bilhões de dólares só de crédito de carbono, né, entre eles o metano e o CO2. Então, o Brasil é uma potência de economia verde, então até 2030 são mais de 100 bilhões de dólares. Tem um estudo recente também da consultoria Way Carbon que estima que o Brasil pode ser responsável por 22% da geração de créditos de metano e de CO2 no mundo inteiro, ou seja, é um volume muito relevante, dada essa potência agro que é o Brasil, e na produção desse biogás. Tá certo, Bruno. Bom, o que a gente ainda precisa levar de esclarecimento quando se fala em biogás aqui no Brasil? O que falta ainda as pessoas terem conhecimento e passarem também a apoiar esse tipo de solução aqui para o nosso país? Acho que do ponto de vista de política, o Brasil já está muito bem situado. A gente tem a política, né, da economia, né, o programa VC de agricultura de baixo carbono. A gente tem, como mencionei, né, a questão do metano zero. Então, acho que o que falta agora é exatamente
essa iniciativa que já está acontecendo no agro, porque essa é uma questão não só ambiental, como comercial. É como eu mencionei, tem outro benefício do biogás e do biometano que eu não mencionei, que é quando eu produzo biogás, o que sobra é o digestato. E o digestato é um biofertilizante. Então, eu ainda vou ter economia no outro custo, que é o principal custo, né, da produção agrícola, junto com a eletricidade e combustível, que são adubos e fertilizantes. Então, ao produzir o biogás, eu ainda economizo na compra de adubos e fertilizantes por conta do digestato. Então, agora, como uma questão comercial, cada vez mais os países vão exigir selo verde para comprar soja, para comprar milho, todos os produtos do agro, que o Brasil é uma potência. Então, para isso, incentivar essa cadeia limpa, a economia circular, onde você vai poder produzir com um selo verde o seu produto, na verdade, uma maneira de você continuar vendendo o produto, tanto no mercado nacional quanto internacional, sem ter nenhum prejuízo de preço e mantendo a sustentabilidade agro, que é o grande carro-chefe da economia brasileira. Ainda é 28% do PIB do Brasil e 50% da receita de exportação do país. Com certeza. E a gente tem perspectivas aí de desenvolvimento de crédito, mesmo que voluntário, para essa produção? Sim, hoje já tem um mercado voluntário de crédito de carbono, até de florestas replantadas, com eucalipto, né? Mas o Brasil já está regulamentando, né? Seguindo essa iniciativa da COP26, o Brasil vai começar a regulamentar o mercado. Aqui já tem o CBIOS, né, que é conhecido, já é negociado em bolsa desde 2020, e agora vai passar a negociar também os créditos de metano no mercado brasileiro. Então, a expectativa é que, com a regulação do mercado, e o Brasil conseguindo classificar os créditos da maneira que o mundo vai utilizar, que essas receitas vão começar a aumentar muito e o Brasil vai ser um grande exportador de crédito de carbono, mais uma fonte de receita para o agro, que é responsável, como eu mencionei, por 95% do potencial de biogás do país. Tá certo, e é isso que a gente espera poder noticiar em breve. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Boa noite.